No vídeo anterior, nós demonstramos, tanto pelo Antigo como pelo Novo Testamento, que todos os homens em todos os tempos e lugares são, em natureza, filhos de Deus. Entretanto, como resolver a questão, como por exemplo a que se encontra em João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ora, para resolver essa questão, eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, que vocês assistam todo o conteúdo, porque certamente esse tema vai nos esclarecer coisas muito importantes acerca da filiação de todos os homens em relação a Deus. Já vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acionem todas as notificações. Fazendo isso, vocês vão contribuir para a manutenção desse canal, no sentido de possibilitar que nós possamos produzir mais e mais vídeos para o nosso entendimento, crescimento e edificação espiritual. Esse é o seu canal Que é a Verdade, e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, o tema de hoje: para que se tornem filhos todos os filhos de Deus. No primeiro momento, nos deparamos com um paradoxo. Como podem se tornar filhos aqueles que são filhos de Deus? Ou seja, se já é filho, como tornar-se filhos? Mas nós vamos aqui nos utilizar de, pelo menos, a parábola do filho pródigo e mais dois outros textos, João capítulo 1, versículo 12 e Gálatas capítulo 4, de 1 a 6, para elucidar essa questão. Pense comigo por um momento a parábola do filho pródigo. Bem, observe que Jesus conta essa parábola dentro de um contexto do capítulo 15 e 16 do Evangelho de Lucas. Ali nós temos uma série de 5 parábolas que Jesus se utiliza para falar acerca da sua obra de salvar o homem, de vir ao mundo para redimir o homem perdido. E a parábola do filho pródigo, que é a terceira dessa série de 5, ela é muito elucidadora quando logo no primeiro momento é dito: um pai tinha 2 filhos. Ou seja, Deus ali é representado em relação àqueles 2 jovens dos quais a parábola vai falar, como sendo o pai. Ele tinha 2 filhos. Vamos aqui nos restringir à figura do filho mais moço, quando diz que o filho mais moço disse ao pai: dá-me parte da herança, porque eu vou viver a minha própria vida, eu quero viver por mim mesmo, longe da sua casa. Esse filho, então, ele toma ali a sua vida, como se lê literalmente no texto de Lucas, né? A palavra haveres, ou a palavra bens, ou a palavra herança, é a palavra bios, em grego, que quer dizer vida. Ou seja, ele assume a sua própria vida e agora ele quer viver a sua vida por si mesmo e para si mesmo. Qual foi o resultado dessa sua decisão? Ele esbanjou toda a sua vida e acabou dentro de um lamaçal, dentro de um chiqueiro de porcos, numa terra distante, em profunda miséria. Aqui nós devemos perguntar: ora, esse filho da parábola que representa o homem, que se afastou de Deus no seu coração e na sua consciência, naquela condição de miséria em que ele se encontrava, ele havia deixado de ser filho daquele homem muito rico e próspero da parábola que representa Deus o Pai? Ora, certamente ele continuava sendo, em natureza, filho daquele homem muito rico. O que acontecera de fato com ele é que ele perdeu certamente a sua posição de filho. Qualquer pessoa que olhasse para aquele jovem, naquela condição em que ele se encontrava, de dor, de miséria, de fome, certamente não o reconhecia como filho daquele pai da parábola do filho pródigo. Nesse sentido, é preciso entender que toda a parábola, a partir de então, ela vai nos levar a perceber que o retorno do filho à casa do pai é o reestabelecimento da sua posição de filho. Ou seja, o filho pródigo não se torna filho do pai da parábola porque ele retorna. Ele já era filho antes de sair da casa do pai,
Ele continuava sendo filho naquela terra distante, e mesmo em profunda miséria, ele ainda assim era um filho legítimo em natureza daquele homem muito rico, do pai da parábola. Entretanto, quando agora ele cai em si, e ele então retorna à casa do pai o reencontra, o beija, o abraça, coloca sandálias nos seus pés, lhe veste com uma veste nova e coloca então no dedo do filho o anel da autoridade, o anel da posição de um legítimo e verdadeiro filho de Deus. O cume da parábola, né? Ou que seja o ápice daquela parábola, nesse primeiro momento, é essa restituição. Então, quando a Escritura fala que nós, homens, filhos de Deus, criados em natureza, filhos de Deus, nós nos afastamos de Deus no coração e na consciência, fala então da condição do homem afastado de Deus que vive hoje em profunda dor, em profunda miséria, num mundo perdido e mergulhado, morto nos seus delitos e pecados. Agora, esse filho, que não é mais reconhecido como filho em razão da sua condição, ele precisa de ser trazido de volta e reestabelecido à sua posição de filhos. Ora, quem nos diz isso é a própria Escritura. Nós vamos usar, por exemplo, João capítulo 1, versículo 12, um versículo muito elucidador, porque quando nós lemos na Bíblia em português, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nós temos que observar aqui duas palavras muito importantes. O primeiro é quando diz, deu-lhes o poder. A palavra poder ali no texto bíblico, se você buscar a palavra original, lá no grego bíblico, a palavra exousia, essa palavra significa influência, significa direito. Então você pode ler claramente, traduzindo o texto assim, deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus. Ou seja, esse filho que agora volta para a sua posição, ele tem essa posição por direito. Por quê? Porque ele é um legítimo filho de Deus. E quando diz lá no texto, deu-lhes o poder de serem feitos, esse verbo aqui, feito, é a palavra grega ginomai, que significa ser erguido, aparecer na história, ser manifestado publicamente diante das pessoas. Ou seja, quando aquele filho pródigo, ou quando o pecador afastado de Deus, ele então ouve o evangelho acerca da pessoa de Jesus, da obra de redenção, e ele então crer nesse evangelho, no sentido de receber a Cristo no seu coração, então ele recebe ali o poder, ele recebe o direito, né, de ser reestabelecido filho, de ser reerguido da sua condição, e de ser colocado, estabelecido na sua verdadeira posição de filho de Deus. Essa verdade Paulo esclarece detalhadamente em Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 6, quando ele fala de um filho que, embora sendo herdeiro, ele vivia como escravo. Fala da condição humana antes da cruz, a condição do homem na antiga aliança, a condição do homem antes de Cristo vir ao mundo para tirá-lo de debaixo da condenação e da maldição da lei. Por isso que Paulo vai dizer que quando esse filho atinge a sua maioridade, então agora ele fala, ele recebe o Espírito do Filho de Deus que clama no seu interior, Abba Pai. Ou melhor dizendo, né, como diz o texto de Gálatas capítulo 4, versículo 7, Deus então concede o Espírito do seu Filho àqueles que são seus filhos. Paulo diz, e por que sois filhos? Tem uma razão. Deus lhes deu o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. Se você perguntar para o texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 7, por que Deus deu o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai àqueles que creem no seu nome? O texto bíblico vai te responder, porque sois filhos. Ou seja, Deus reestabelece a posição de filho de Deus àquele que já é filho. E esse reestabelecimento se torna necessário porque esse filho, originalmente filho, de modo legítimo filho em natureza, havia perdido a posição de filho de Deus. Essa verdade é extremamente importante
para que nós possamos cada vez mais aumentar o nosso relacionamento com Deus em compreensão e em entendimento para a sua glória e para o nosso deleite. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, não se esqueça de você também se inscrever no nosso canal e de acionar todas as notificações. Eu aguardo por vocês nos próximos vídeos.